Olá, aqui mais uma aula sobre contabilidade avançada. O assunto de hoje é ajuste a valor presente e a gente vai estar falando em aulas posteriores sobre instrumentos financeiros. Então, ajuste a valor presente e instrumentos financeiros são nossos próximos assuntos. Espero que vocês tenham lido o material que eu enviei sobre ajuste a valor presente, porque realmente facilita para o entendimento do tema, que não é complicado, mas que exige um acúmulo de conhecimentos para que o entendimento seja completo. Ok? Mas sem delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, o ajuste a valor presente ele está regulamentado pela Lei 6.404 e pelo CPC 12, que trata do ajuste a valor presente como a NBC, como o NBCTG, como norma brasileira de contabilidade. Então, lá na Lei 6.404, no artigo 183, diz que no balanço os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. O item 8, né? Inciso 8 diz: os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, ó, a questão do ativo, o ativo realizado a longo prazo é um direito, né, um crédito em relação a terceiros, decorridos principalmente de operações de venda. Esses elementos decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, ou seja, obrigatoriamente a valor presente, e se não for um crédito de longo prazo, ou seja, se não for um realizável a longo prazo, se for um crédito presente no ativo circulante, uma conta a receber, no ativo circulante, por exemplo, só vai ser ajustado se houver efeito relevante. E o artigo 184, aqui está não está formatado, né? Mas no artigo 184 fala justamente da parte do passivo, né? Então, ó, no balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados a seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, aqui novamente traz a parte do não circulante. O realizável a longo prazo está no ativo não circulante. Então, o realizável a longo prazo ele sempre será ajustado a valor presente, assim como o passivo não circulante, que é uma obrigação de longo prazo, ela vai também ser obrigatoriamente ajustada a seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Ou seja, se eu tiver um passivo circulante, uma dívida de curto prazo, que seja considerada relevante, a gente precisa trazer isso a valor presente. Lembrando que esse efeito relevante ele é bastante subjetivo e vem da materialidade. Vamos lá. Aqui já o CPC 12, né, a NBCTG 12, vem trazendo um texto bem parecido, dizendo assim: os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, não, os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. Então o texto ele basicamente fala a mesma coisa que a lei diz, né? A lei utilizou-se de dois artigos diferentes, incisos diferentes, e a norma ela fala num mesmo item para elementos do ativo e do passivo de uma vez só, resumindo que se for de longo prazo, necessariamente vamos ajustar o valor presente. E se for curto prazo, sempre que houver efeito relevante. Então esse quadro ele resume
nossa leitura anterior. Então, o ativo não circulante sempre será ajustado a valor presente. O ativo circulante, se houver efeito relevante. Então, não circulante sempre, circulante se houver efeito relevante. Esse ativo está tratando do realizável a longo prazo. Porque a gente sabe que outros ativos, como o ativo imobilizado, vai ser pelo valor do custo de aquisição e não avaliado a valor presente, né? Então, os créditos de longo prazo estarão no realizável a longo prazo no não circulante, ajustados sempre a valor presente, e o ativo circulante, se houver efeito relevante, o crédito a receber. No passivo contrário, uma dívida no não circulante, ou seja, uma dívida de longo prazo, um exigível a longo prazo, sempre será ajustado a valor presente. E o passivo circulante apenas se houver efeito relevante. Esse quadro é bem elucidativo e traz os conceitos tanto da norma quanto da lei de uma maneira bem fácil de memorizar. Mas qual é a lógica por trás do uso do valor presente? Por que é necessário utilizar esse ajuste a valor presente? As vendas e as compras, quando feitas a prazo, inserem no valor da operação juros e encargos financeiros referentes à remuneração de um capital no futuro. Ou seja, sempre que uma compra é feita, ainda mais a longo prazo, né, se comprar alguma coisa em 2, 3 anos de prazo para pagamento, naturalmente haverá uma cobrança de juros inserida nesse valor, né, que refere à remuneração do capital no tempo, né, no futuro. Assim, a contabilização pelo valor nominal faz com que essas operações sejam demonstradas de forma superavaliada no balanço patrimonial. Fica difícil também diferenciar o resultado financeiro do resultado realmente apurado com operações da atividade empresarial. O ajuste a valor presente veio para que possamos dirimir esse problema. Ou seja, quando eu efetuo uma venda dessa de longo prazo, né, tem ali uma figura que foi a receita operacional, a receita pela venda necessariamente ocorrida, e existe uma capitalização em cima dessa venda, ou seja, uma cobrança de juros que precisa ser separada do resultado operacional. Então, eu vou ter um resultado financeiro e um resultado operacional separadamente. Isso é importante para eu avaliar quanto de receita daquelas transações foi uma receita operacional e quanto foi uma receita financeira. Ok? Mais à frente, se não tiver claro, vocês vão conseguir compreender ainda. Assim, se determinada empresa compra mercadorias para pagar daqui a 3 anos, no montante de 200 mil, com encargos de 50 mil, qual o seu valor presente? Isto é, hoje. Então, se uma empresa compra uma mercadoria para pagar 200 mil no futuro, com encargos de 50 mil, qual é o valor se eu fosse pagar hoje? Né? Se eu fosse pagar hoje, esses 200 mil eu não pagaria, né? Porque os encargos de 50 mil não incorreriam. Então hoje seria 150 mil reais o valor no presente, né? E não daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos seria 200 mil. Mas hoje seria menos 50 mil, referente a esses encargos da capitalização do dinheiro no tempo. Lógico que não é tão simples assim, né? Aqui é apenas uma analogia para que você possa compreender o efeito do juros no decorrer do tempo, num montante, num valor em dinheiro. Então, os objetivos do ajuste a valor presente são dois, basicamente.
evitar que as demonstrações contábeis sejam superavaliadas e diferenciar o resultado financeiro do resultado com as operações da atividade. Então, evitar uma distorção nas demonstrações contábeis é um efeito que esses juros embutidos nas transações acaba trazendo, e essa diferenciação entre o que é um resultado operacional e que é um resultado financeiro são os principais elementos aí que trazem o conceito de valor presente como algo útil para quem está como usuário da informação. Então, uma empresa pode adquirir um equipamento pelo preço à vista de 100 mil ou em 12 prestações de 10 mil, no total de 120 mil. Então a gente vê muitas essas ofertas, né? Se você comprar à vista, é 100 mil. Se você comprar a prazo, fica em 12 prestações de 10 mil, no total de 120 mil. Ou seja, há uma diferença entre o valor que você compraria ele à vista e o valor que você compraria em 12 prestações. Então há uma diferença de 20 mil clara aqui. Ó. Se não houvesse o uso das técnicas de ajuste a valor presente, né, numa compra à vista, nós teríamos o que? Compramos um equipamento que vai ficar registrado no imobilizado a 100 mil e o valor atual, né, o valor comprado à vista, saiu do caixa aqui no valor de 100 mil, um débito para um crédito, a gente dá entrada lá no imobilizado pela compra normal. Sem o ajuste a valor presente, teríamos a seguinte contabilização numa compra a prazo. Eu colocaria 120 mil como um imobilizado e a dívida aqui com fornecedores, que foi quem me ofereceu ou de quem eu adquiri o bem, uma dívida de 120 mil. Né? Só que a gente percebe claramente que o nosso imobilizado ele não vale 120 mil. Né? Então, ele estaria distorcido, superavaliado no balanço patrimonial. Por quê? Porque esses 20 mil aqui, na verdade, são despesas financeiras. Por conta do fornecedor estar, em outras palavras, financiando a compra, que seria no valor atual 100 mil. Mas por eu não ter o dinheiro ou escolher não pagar à vista, eu assumi uma capitalização presente nessa situação. Então, esse lançamento, nos moldes atuais, ele não estaria correto, porque o imobilizado estaria aqui, vamos dizer, poluído por 20 mil, que no fundo são despesas financeiras, que não ocorrem inteiramente no momento da compra, mas por competência elas vão sendo pouco a pouco levadas ao resultado. No segundo caso, ou seja, na compra a prazo, a contabilização inclui uma parcela financeira. Foi o que nós falamos, os 20 mil aqui, né, na verdade é uma parcela financeira que não deve estar no nosso imobilizado, devido ao pagamento parcelado. Com isso, o preço do equipamento ficou inflado por despesas financeiras. Então, nosso imobilizado acabou ficando inflado em relação ao valor que deveria estar sendo levado ao resultado como despesas financeiras. Avançando um pouquinho, a gente vai entender ainda sobre os objetivos do ajuste a valor presente. A gente vai entender lá, em diversos pronunciamentos do CPC, como estoques, o imobilizado, o intangível, encontramos a seguinte determinação. No caso de venda a prazo, em regra, os juros e despesas financeiras não devem integrar o custo do estoque ou do imobilizado ou do intangível. Devem ser apropriados como despesas financeiras proporcionalmente ao prazo. Então, esse é o tratamento padrão, né, o tratamento em regra
para a aquisição de ativos com dívidas a prazo que acabem transpondo o curto prazo, né? Ou que tem efeito relevante no curto prazo. E é isso que conseguimos com o ajuste a valor presente. No exemplo acima, no caso, no exemplo lá da nossa compra aqui, a compra de equipamentos, supondo que o ajuste seja relevante, porque provavelmente aqui a gente vai tratar isso como curto prazo, trata-se de 12 parcelas apenas. No exemplo acima, supondo que o ajuste seja relevante, a contabilização seria a seguinte: compra a prazo com ajuste a valor presente. Isso representaria um débito no imobilizado, no valor de 100 mil, que é o valor presente do bem. Se eu comprasse ele à vista, pagaria por 100 mil. Contrapartida, fornecedores a crédito aqui, ó, de 120 mil. Mas aí eu ficaria com um débito de 100 mil e um crédito de 120 mil. Por conta dessa discrepância entre débito e crédito, cabe uma retificadora do passivo a débito no valor de 20 mil. Né? Então, essa conta fornecedores, ela teria um encargo a transcorrer, que é justamente a despesa financeira, que num primeiro momento ficaria lá como uma retificadora do passivo, diminuindo esse valor exatamente em 20 mil, para que a dívida seja trazida a valor presente. Então, em razonete T, a gente poderia fazer a seguinte contabilização. Eu teria aqui um imobilizado, contrapartida um fornecedor, e aí no meu imobilizado eu lançaria 100 mil, o meu fornecedor a dívida é de 120 mil. Então aqui eu teria um imobilizado que, se eu comprasse à vista, seria 100 mil, mas eu devo 120 mil ao fornecedor. Para ajustar essa dívida a valor presente, ou seja, representando os 100 mil, eu colocaria uma conta redutora do passivo fornecedor em cargos financeiros a transcrever ou a transcorrer. Qualquer um dos dois estaria correto. Então aqui uma conta devedora, porque fornecedor é uma conta de passivo que tem natureza credora. Para eu reduzir essa conta, eu preciso debitar aqui exatamente 20 mil. Então teria aqui, ó, nessa circunstância, 120 mil no débito, 120 mil no crédito. Se eu quisesse entender como isso fica no balanço patrimonial, não seria muito difícil. Eu poderia, aqui no ativo, imobilizado, 100 mil. E no passivo, do outro lado, fornecedores, eu teria 120 mil. Mas fornecedores. Mas eu precisaria aqui de uma conta redutora. Vou trazer isso para cá. Eu precisaria aqui de uma conta redutora
fornecedores, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui seria necessário uma conta redutora de juros a transcrever ou a transcorrer. Eu vou abreviar aqui. Então a gente teria aqui 20.000. Então a gente teria um saldo devedor no período com fornecedores de 100.000, né? Saldo. Promovendo um equilíbrio entre o que está no ativo, como mobilizado, e a dívida, né? Ok. Então, a cada mês, a cada período que nós tivéssemos um pagamento, por exemplo, aqui em fornecedores, 10 parcelas de 10.000. Então, teria aqui o caixa envolvido no pagamento, ou disponível. Se eu paguei uma parcela de 10.000, 10.000 aqui. Contrapartida, eu diminuo minha dívida em 10.000. Então, a operação financeira, vou numerar aqui para não ter confusão. Então, no primeiro momento, pelo reconhecimento da dívida, a gente fez os lançamentos de número 1. E pelo pagamento, os lançamentos de número 2 aqui. E ocorreria também a diminuição dos encargos financeiros aqui, né? Não uma movimentação financeira, mas uma movimentação econômica por competência. Suponhamos que fosse R$ 1.000 os juros referente a cada um desses 10.000 que fossem pagos por mês. Então 10.000 foram pagos, 120.000 está incluído o valor original mais os juros. Você dá baixa da sua dívida com os juros, contrapartida disponível que foi consumido para bater esse valor. E aí você dá baixa aqui, ó, de R$ 1.000 nesse primeiro mês. Vou chamar isso de lançamento 3. Como reconhecimento de uma despesa financeira no período, naquele mês, de R$ 1.000. Então a gente pode já finalizar pela aquisição do bem, lançamento 1, lançando a conta redutora da dívida. No segundo momento, o pagamento dessa dívida, lançamento 2. E num terceiro momento, o reconhecimento da despesa financeira por competência, independente do pagamento. Se não tivesse ocorrido o pagamento, a despesa financeira teria incorrido da mesma maneira, por competência mês a mês. Ok? Lá no nosso balanço patrimonial, a gente teria o seguinte comportamento: ativo imobilizado registrado a 100.000, contrapartida um fornecedor a 120 com uma conta redutora de 20, saldo de 100.000, né? Com a dívida paga, a gente teria uma diminuição no caixa, né? Então toda essa movimentação do lançamento 2 em diante, nós não vamos fazer no balanço, por causa que tomaria muito tempo.
né? Teria que fazer balanceio de verificação, refazer o balanço, colocar os outros valores aqui para que, né, ficasse lógico. Então já deu para a gente ter uma noção de como é que fica no balanço e a importância disso, a importância do ajuste a valor presente para evitar a distorção de lançar 120 mil aqui e evitar que fique uma dívida lançada a 120 mil, sendo que no momento da aquisição, né, a sua dívida a valor presente não seria 120, mas 100. Se você resolvesse quitar a sua dívida naquele momento, sua dívida não era de 120, ou seja, não estaria superavaliada a sua dívida, né? Estaria avaliada no valor de 100 mil. Vamos dar sequência. Aqui deu um exemplo de uma despesa financeira de 5 mil ao invés de 1.000, né? Lá aqui a gente considerou uma despesa financeira de 1.000 e aqui considerou uma despesa financeira de 5 mil. A mensuração a valor presente deve ser aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Depois disso, não mais se altera a não ser que haja alguma renegociação modificando as condições iniciais. Então essa informação é importante porque no momento em que a gente faz essa movimentação, né, nós lançamos um passivo, ajustamos a valor presente, né? Então esse valor que foi lançado originalmente, ele não vai ser modificado todo mês por conta de inflação, por conta de outras variações nas taxas de juros, Selic, né, ou qualquer outra fonte de comparação. Só vai acontecer um relançamento desse valor original se houver uma renegociação da dívida com a nova determinação de valor para essa obrigação, né? Mas a priori esse lançamento inicial pela aquisição, quando você lança, seja de ativo, nesse caso é de um passivo, seja de ativo ou de passivo, você deve manter essa contabilização original até o final, a não ser que haja uma renegociação. Bom, então aqui, ó, consideremos agora que a empresa vendeu. Então a gente vai ter que contabilizar o nosso ajuste a valor presente numa venda, ou seja, um ajuste a valor presente no ativo. No exemplo anterior foi um exemplo do passivo. Então, a empresa KLS vendeu mercadorias para receber após 24 meses no valor de 50 mil. Há uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, olha, a taxa de juros de 2% ao mês nos leva, pela matemática financeira, a 1,02 elevado a 24, que vai ser 1,6084. Para eu trazer os 50 mil a valor presente, eu posso dividir os 50 mil por esse valor aqui em cima e eu vou encontrar um valor aproximado de 31.086. Então isso aí é matemática financeira, bem simples. Nós temos lá um valor de 50 mil que eu quero trazer a valor presente. Então a gente sabe que eu tenho que pegar o montante de 50 mil para trazer a valor presente e dividir isso por 1 mais I, né? 1 mais I elevado, então aqui no Excel o elevado é um acento circunflexo, elevado a N. E esse N é o número de períodos de capitalização. Então a gente viu aqui, ó, que o montante é 50 mil e o N são 24 meses. A taxa de juros é 2%, que também está na unidade mês. Então 24 meses
trazendo isso a valor presente, 50 mil trazendo a 24 meses valor presente, eu vou colocar esse 1 mais i elevado a n, seria o seguinte, ó, 1 mais a taxa, que é 2%, 0,02, ou seja, 2 dividido por 100, dá 0,02. Essa somatória elevado, circunflexo, a 24 meses. Então, se eu coloco um igual aqui, ó, olha lá, 1,6084, que é o valor que está aqui, ó, 1,6084. Então, 50 mil dividido a 1,6084, eu vou trazer isso aqui a valor presente. Então, se eu pegar aqui agora 50 mil dividido por esse valor aqui, ó, a gente vai ter aproximadamente 31.086 como o valor presente. Nosso valor presente. Eu tenho convicção que vocês não têm dificuldade com isso, porque é um assunto que vocês já viram em matemática financeira e em administração financeira também. Provavelmente vocês estão vendo coisas parecidas aí, bem mais complicadas. Nesse momento, a diferença aqui, né, diferença entre 31.086 e 50 mil, então 50 mil menos 31.086 vai dar lá aproximadamente 18.913. E 93, vamos colocar 18.914. Né? Então, aproximando os valores, 31.086 e 18.914. Esse aqui é o valor presente. Valor presente. E esse aqui é o juros. O juro aí na transação. O montante seria o somatório dos dois, exatamente 50 mil. Pronto, com essas informações aqui, vou apagar isso aqui. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, uma tabelinha para fazer uma contabilização. Né? Aqui está de maneira bem simplificada, lá de uma maneira mais detalhada. Então, no momento inicial, a gente teria uma conta a receber de 50 mil. Por quê? Porque a venda foi de 50 mil para receber depois de 2 anos. Aí nós teríamos, né, contrapartida, uma receita de 50 mil. Mas aqui, nesses 50 mil, nós sabemos que está embutido o quê? Juros. E um dos objetivos do ajuste a valor presente é justamente eliminar o resultado financeiro do resultado operacional. Para eliminar do contas a receber os juros, eu teria que lançar uma redutora, né, do ativo não circulante realizável a longo prazo de 18.914, creditando esse valor, reduzindo aqui o nosso contas a receber. E na receita, para a gente trazer isso a valor presente, eliminando os efeitos financeiros e deixando apenas o operacional, a gente lançaria
esse valor de 18.914 no resultado, lá nos abatimentos sobre a receita bruta, né? Então, vamos aos razonetes, que pode ser que fique mais fácil para a compreensão, né? Então, aqui deixa eu copiar essa planilha aqui. Aqui já é outra situação, não envolve mais imobilizado, nem fornecedores, nem esses valores aqui. Então vamos lá. Ó, nós temos no fundo um realizável a longo prazo. Eu vou receber 50 mil. Isso me gerou um contas a receber. Desculpa, isso contas a receber já é lá um realizável a longo prazo, né? Vou colocar aqui, ó. Contas a receber RLP, contas a receber realizável a longo prazo, que está exatamente dentro do ativo não circulante. Pronto. Aqui, contrapartida, a gente teria uma receita bruta de vendas de 50 mil. Então, posso chamar isso aqui de lançamento 1, pelo reconhecimento da venda. Mas, nós sabemos que dentro desses 50 mil aqui, existem efeitos financeiros indesejáveis. O que eu devo fazer? Eu devo lançar aqui uma conta redutora desse contas a receber e ajuste a valor. Vou colocar assim, ajuste a valor presente, aonde no realizável a longo prazo, que está dentro do nosso ativo não circulante. Para eu reduzir o realizável a longo prazo, que é um ativo, eu tenho de creditar. Esse crédito vai no valor dos juros aqui, ó. Eu vou colocar aproximadamente 18.914 numa conta credora, eu vou chamar de 2. Então agora eu tenho um crédito aqui e preciso debitar igual valor em uma ou mais contas. Eu vou ter que lançar aqui, ó, uma conta de abatimento, ajuste a valor presente também, devedor, para reduzir o valor dessa receita aqui, ó, 18.914. Debitei, creditei, debitei, creditei. Então, voltando ao nosso raciocínio nas demonstrações, nós teríamos aqui, ó, dentro do ativo, a gente teria um realizável a longo prazo, né? Um ativo não circulante, realizável a longo prazo. Vou botar RLP no valor de 50 mil. Como ele é totalmente no longo prazo, eu necessariamente preciso ajustar isso a valor presente. Eu sou obrigado, independente do efeito relevante. Por quê? Porque ele está invadindo o longo prazo. Então, o meu ajuste a valor presente, eu vou ter que lançar aqui, ó, um valor de menos 18.914. Então, vou ter um valor líquido de 31.086. Esse é o valor líquido presente no ativo não circulante lá no balanço patrimonial, né?
passivo não envolveu aqui. Por quê? Porque o nosso valor presente ele está relacionado com o nosso ativo. É um ajuste a valor presente ativo. E quando é um ajuste a valor presente ativo, a gente lança a conta redutora no realizava a longo prazo. Né? Por quê? Porque essa conta redutora está aqui. Porque independentemente do valor, se ele está no realizável a longo prazo, ele tem que ser trazido a valor presente. Todos os créditos de longo prazo, presentes no realizável a longo prazo, devem ser trazidos a valor presente. E os créditos, as contas a receber de curto prazo, apenas se houver efeito relevante. Né? Então agora a gente pode fazer aqui, ó, agora, como é que ficaram esses lançamentos de resultado? A gente tem que ir para a nossa DRE, né, que é o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. E agora a gente pode fazer algo parecido aqui, só para a gente, né, saber como é que é o comportamento disso na DRE. Né? Então, como é que ficaria aqui na DRE? Vamos. Eu vou ter uma receita bruta de vendas. Receita de vendas de 50 mil. Receita de vendas de 50 mil. Eu lanço aqui, eu trago esse DRE para cá. Esse nome DRE para cá. Coloco aqui. Receita de vendas de 50 mil. Então, ó, a gente sabe que no DRE, depois desse valor positivo de receitas, vem alguns valores aqui correspondentes à redução da receita, ou abatimento da receita. Então vem aqui impostos sobre a receita, abatimentos, né? Abatimentos oferecidos na venda, né? Às vezes a empresa fez uma venda, mas não chegou a mercadoria para o comprador dentro das especificações contratadas. E aí, para não haver a devolução do bem, oferece-se abatimentos. Então, esse grupo aqui, né, de redução, vou colocar aqui mais um. Então, aqui eu vou colocar contas redutoras, né, redução da receita, para que alcance-se o valor de receita líquida, né, depois que retira esses abatimentos, a gente vai ter receita líquida, inclui, né, entre outros valores, o ajuste a valor presente. Então, o nosso AVP, considerando-se o resultado, ele vai estar aqui, ó, 18.914. Né? Então, a nossa redução total aqui, ó, vai ser o somatório desses montantes. Né? Então, a gente teria aqui uma receita líquida, desse valor, menos esse total de valores aqui. Né? Então, a receita líquida, peraí, não é isso aqui. Aqui eu teria que colocar mais por conta do jogo de sinal. Então, a nossa receita líquida aqui, vou colocar em azul, seria de 31.086. Se tivesse outras informações aqui, né, de tributação, a gente teria que colocar aqui
os nossos impostos sobre receitas, né? Abatimentos, descontos, etc. Estaria tudo, descontos não, abatimentos, impostos sobre receitas, etc. Tudo estaria aqui dentro desse grupo de redução das receitas para que a gente encontre nossa receita líquida, tá? Então, ó, essa conta aqui é uma conta de resultado que vai ficar no DRE dentro desse grupo de redução logo após as receitas brutas, tá? Então, voltemos ao assunto aqui. Essa contabilização é essa contabilização aqui. No balanço ficaria apresentado dessa maneira, na DRE ficaria lançado dessa maneira. Aqui são os cálculos de matemática financeira que foram efetuados. Aqui, o reconhecimento da receita financeira, né? Então, suponhamos que passou o primeiro período de competência, né? Esse valor de contas a receber só vai acontecer daqui a 24 meses. Né? Mas passado o primeiro mês, já ocorreu ali por competência uma receita financeira. E como é que eu vou fazer para lançar essa receita financeira? Eu vou abater desse ajuste aqui, né? Porque isso aqui já está no resultado. Eu vou abater isso daqui e lançar para o DRE lá nas receitas financeiras, né? Tem um campo dentro da DRE que são receitas e despesas financeiras, e você lança lá, né? Então esse valor aqui seria assim, ó. Eu teria, suponhamos que por mês seja R$ 622. Então eu teria aqui um lançamento 3 pelo reconhecimento da receita financeira, 622. Debitei, eu preciso creditar numa receita financeira de juros de R$ 622, que é um lançamento 3. Na DRE, como é que ficaria essa receita financeira? Ela entraria aqui, ó, depois de toda a composição de despesas, custos, despesas, etc. Lá embaixo, você vai ter um campo de receitas e despesas financeiras. Dentro desse campo, a gente vai ter a receita de juros, que nesse caso, 622. Valor o quê? Positivo para efeito do lucro no período, né? Também depois de alguns outros componentes, a gente chega lá no final no lucro líquido do período, né? E aqui seria um valor que é positivo dentro do DRE. Tudo bem? Tá tranquilo aí, né? Se não tiver, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento, né? Eu só não garanto responder no mesmo momento. Você pode entrar comigo em contato no WhatsApp, pode entrar em contato pelo Google Sala, né? Ou me mandar um e-mail. Enfim, tem várias formas da gente se comunicar aí. Agora o contrário, né? A contabilização do ajuste a valor presente numa compra a prazo e não numa venda. Se esses mesmos valores fossem aplicados a uma compra a prazo, né, de mercadorias, comprou estoque, como é que a gente lançaria, né? Então a gente teria os seguintes lançamentos. Uma mercadoria entrou no ativo circulante dentro do estoque. Contrapartida, uma dívida com fornecedor e uma conta redutora, conforme a gente já viu aqui, ó, nesse primeiro lançamento, né? Vamos lá, vamos fazer aqui novamente, ó. Essa conta não é mais imobilizada, mas a gente vai usar a conta fornecedor. Então
Então, aqui a nossa matemática financeira agora vai ser lançada como dívida, né? Então, a gente vai ter entrada nos estoques aqui, desprezando a tributação e outros valores que poderiam compor esse estoque. 31.086 seria o lançamento do estoque. Mas a dívida com o fornecedor seria de 50 mil. Novamente, a gente percebe uma diferença entre o débito e crédito, que vai ser aqui, ó, uma redutora, ajuste a valor presente. De quê? De passivo circulante. Passivo não circulante ou passivo, não vamos entrar nessa discussão. Vou colocar só um ajuste a valor presente aqui. Considerando que essa dívida seja de longo prazo, né? Um exigível a longo prazo vai ser pago daqui a 2 anos, 24 meses, né? Então, passivo não circulante. Eu teria que debitar para essa conta redutora surtir efeito sobre a conta de natureza credora fornecedores aqui. Então, eu lanço aqui 18.914 e esse somatório aqui, ó, esse valor com esse valor, chega aos 50 mil, que é o valor que está credor aqui. Simples assim. A mesma coisa ocorreria, né? Aqui, sim, vamos para o balanço, né? Então aqui a gente teria um estoque de mercadorias comprado. Um estoque de mercadorias comprado no valor de 31.086. Uma dívida com fornecedores de 50 mil. Com uma conta redutora de 18.914. Redutora aqui vai ter que colocar um menos. Que o nosso saldo devedor, né, nosso saldo, não saldo devedor, saldo credor referente à obrigação no passivo, ficaria 31.086. Novamente, a gente vai ter um efeito na DRE, um efeito econômico, né? Não um efeito financeiro, porque a dívida, essa dívida aqui só vai ser paga depois de 2 anos, mas a despesa financeira ela vai incorrendo mês a mês, competência a competência. Então aqui, ó, suponhamos que seja o mesmo 622 que foi de receita financeira, seja aqui também os mesmos 622 de despesa financeira. Então, na DRE é mais fácil, essa parte da despesa financeira ela fica no mesmo lugarzinho aqui, ó. Vou copiar isso aqui e jogar aqui. Deixa eu ver se colo. Beleza. Então, ó, nós não vamos ter receita, porque agora foi uma compra, né? Essa parte aqui também não vai ter nada. Aqui o que vai entrar são despesas financeiras com juros no valor de R$ 622. Então, esse é o comportamento no DRE. Dessas contas aqui, dessa conta de despesa, e no balanço esse é o comportamento da conta. Então, resumindo, o que você tem que fazer numa contabilização de ajuste a valor presente? Seja na venda ou na compra, o passo a passo é o seguinte, ó. Você vai encontrar o valor nominal, ou seja, o valor de venda, que vai conter juros. Então, qual é o valor da venda? O valor total. E esse valor vai conter juros. Na verdade, o valor nominal é o valor original, né? E aí, inserindo a matemática financeira, que a gente vai encontrar os juros, se for no caso de uma dívida.
Se for uma venda, como eu tenho que trazer a valor presente, eu vou encontrar o valor futuro, né, que é o valor do montante, e aplicar desconto. E aí eu vou encontrar o valor atual da dívida, o valor presente da dívida. Quando é uma venda, eu busco o valor presente, e quando é uma compra também eu tenho que trazer esse valor presente de qualquer maneira, em qualquer um dos dois casos. Mas eu preciso encontrar o valor total da dívida, né, e encontrar os juros e o prazo referente. Aí eu aplico matemática financeira, trago isso a valor presente pela fórmula de juros compostos, né? Então, o valor nominal é igual ao valor presente vezes, na verdade, o montante, né? O valor total aqui, né? Então, se eu colocar valor nominal aqui, eu vou estar encontrando só os juros, né? Eu estou considerando só o valor original. Mas essa discussão não é necessária. O que a gente precisa saber é que eu tenho que ter um valor, esse valor vai estar contido juros, ou eu preciso calcular o valor desses juros, e aí eu aplico matemática financeira e encontro, né? Encontrando isso, eu trago a valor presente, trazido a valor presente, e sabendo os valores eu faço os lançamentos. Então o momento agora é o momento de praticar, o momento de fazer exercícios, mais do que se preocupar com toda essa situação teórica. A gente fez algumas contabilizações aqui, suficiente para vocês resolverem exercícios, ok? Então, até breve, vou colocar os exercícios aí à disposição.